Esporte Terê. Esporte Terê FM. Luciano Cavalcante. Opa! Tá na área. Ei, garoto Cheguei! bom. Boa tarde pra você. Tranquilo, meu querido? Boa tarde, Zeca. Boa tarde, ouvintes da Terê FM. O programa tá ligado, tranquilão, tô de boa. Tranquilão, assim que é bom, né, cara? Boletos pagos, tranquilo, din-din sobrando, o cara fica assim, tranquilão. Sempre. A pergunta que não quer calar. E aí, Zeca, é bom ter dinheiro? Eu ia te fazer essa pergunta. Estamos à procura do dinheiro. Um dia conseguiremos. Eu não entendo, ele foge de mim. Pois é, né? Hoje, cara? dia 23, né? Já fazem mais de 15 dias que eu não sei o que é ter dinheiro. Ai, que situação. Não, e eu não entro em acordo com ele, cara. Na hora que ele sai comigo, eu volto sem ele. Vai entender, né? Mas os ouvintes aí estão com grana, né? Graças a Deus, né? Tá bom, a gente tá vivendo bem, um pouquinho, já faz a gente ficar feliz, né? O importante é sobrar um pouquinho, pagar tudo direitinho, é isso. Pois é, a nossa luta diária. Meu querido, vamos falar então de futebol, vamos falar de Copa do Brasil, porque enfim, né? Temos mais definidos para as oitavas e os times do Rio passaram, né? Vasco já tinha passado e ontem Fluminense, Flamengo e Botafogo também estão aí na próxima fase. Pois é, cara. Graças aí, né? Graças a Deus aí, a gente tem os quatro cariocas aí na fase de oitavas de final, chegando, né? Depois de alguns enfrentando aí times difíceis, né? Você vê que o Vasco encarou o Fortaleza, né? Eu cheguei a duvidar da classificação do Vasco, porque o Fortaleza muito bem mais montado, mas foi decidir em casa. O que o Fortaleza deu mole foi, né, empatar lá no Ceará. Jogando em São Januário, a força da torcida fez toda a diferença. O Botafogo também, né, encarou aí o Vitória. Time muito difícil, muito complicado. A gente vai falar dele daqui a pouco. O Flamengo teve, né, um confronto difícil, né, mas na teoria não era para ser tão difícil assim, mas o Flamengo dificultou, o Amazonas jogando bem, né, dificultando aí, o jogo foi bem morno, bem chato, também vamos falar sobre isso. E o Fluminense, que também superou, passou, né, superou o Sampaio Corrêa, também, na teoria não seria assim tão difícil, mas a gente sabe que na prática é complicado, mas já começando aí, falando do Tricolor, que carimbou a ida às oitavas de final do torneio nacional. O presidente Mário Bittencourt anunciou nesta quarta que o técnico Fernando Diniz renovou até 2025, fim de 2025. Então, duas notícias aí. O Fluminense se classifica para as oitavas de final, vencendo o Sampaio Corrêa por 2-0, né? 2-0. E o Fernando Diniz renovando. Isso aí é muito bom. É uma continuação aí do trabalho desse treinador que se destacou e chegou à seleção, né? É isso, né? Tomara que a filosofia de mandar logo o técnico embora, isso acabe. Ainda tem muito no Brasil, né? Mas isso, você tá ali há um tempo já e tá certíssimo. O Fluminense tem que renovar mesmo, tá fazendo um bom trabalho. Tem as dificuldades, que é normal, o calendário enorme, né, cara? Não tem aquele elenco grande, né? Mas tá fazendo um bom trabalho e tem um time na mão, isso é importante. Foi campeão da Libertadores, então é isso. O Diniz, mais um tempo ainda no Fluminense. Bom, é isso. O Fluminense passou, tá na próxima fase. O Flamengo também venceu pelo mesmo placar, né? Magrinho, 1-0 foi o placar de ontem, jogando fora de casa, né? O jogo de volta também da terceira fase. Mas enfim, passou, né? E o Tite ontem, né? Finalmente falou sobre a polêmica envolvendo o Gabigol. Falou também que o gramado ontem não ajudou. Pois é, realmente os campos, né, os gramados no Brasil deixam muito a desejar. Eu tenho assistido alguns jogos, né, dos times europeus, das seleções europeias, e a gente vê aí os gramados espalhados pelo mundo e vê a diferença, né, como que a gente está muito lá atrás, tanto nos gramados quanto também nos estádios, né, cada um mais bacana do que o outro, e os nossos melhores estádios não chegam nem perto disso. O Tite, que acabou aí falando do gramado, utilizando isso aí, né, para a péssima apresentação do Flamengo, gol de Pedro, mais 1-0, se classificou, mas deixou muito a desejar. E o técnico disse também sobre a situação, a polêmica com o Gabigol, que eles conversaram, e que houve também uma conversa com o grupo todo. Gabigol externou o seu sentimento e que foi o que ele passou para a torcida. Tite ainda disse que agora só tem um caminho, o trabalho, a recuperação, através do trabalho, que todos são importantes, que o Gabi é importante. Então, ele botando, né, panos quentes aí, abafando um pouco aí a situação e dizendo que só o trabalho pode reverter tudo aquilo que ocorreu, que aconteceu com o Gabigol
né, do Flamengo, usando uma camisa do Corinthians no dia da folga dele, né? Pois é, né? Exato. Agora é trabalhar pra tentar reverter, depende do Gabigol, né? Mas realmente, assim, vai ser difícil ele ter chances, assim, de começar como titular, de jogar muito, né? Apesar que o calendário também é grande, né? Isso pode ajudar ele. Mas ontem ele acabou nem entrando. Ele foi até bem recebido quando chegou lá, Sim, né? Em Manaus e tudo. sim. Só que lá no estádio tinha uma faixa lá, ó. Canalha que não tem vez, coisa e tal. É complicado. Ele acabou recebendo alguns protestos também. E aí eles comparam muito, né? Você vê que alguns jogadores que atuaram recentemente, não vou falar de muito lá atrás não, mas você vê o goleiro Diego Alves, preferiu sair do país para não jogar em outro time a não ser o Flamengo, né? Diego Ribas, que preferiu se aposentar. Felipe Luiz preferiu se aposentar em respeito aí para não jogar em outro clube. Apenas, por exemplo, o Everton Ribeiro, ele negou, né, uma oferta do Fluminense. Ele poderia jogar no Flu, teve essa proposta, mas ele preferiu jogar no Bahia, sair do Rio. Então, alguns jogadores demonstram uma certa um carinho, né, um amor e também um respeito. Para alguns torcedores, né, para muitos torcedores, o Gabigol faltou com respeito quando ele usou uma camisa de um outro clube, mesmo sendo dia de folga. Isso aí é a percepção de cada um, é a ideia de cada um, mas o Tite está certo, é jogar. Se o Gabigol entrar, marcar gols, fazer aqueles passes que ele fazia para Bruno Henrique, agora também fazer para o Pedro, e ele se destacar, a torcida vai deixar ele de lado, já que Gabigol, ele é, como eu ouvi ontem, né, essa galera nova aí, o Gabigol, ele é o cara, né, ganhou todos os títulos que o Flamengo tem nesses últimos tempos, o Gabigol tá lá, né. A torcida guarda isso na lembrança ainda, é por isso, né, que a torcida gosta bastante dele, mas é aquilo, né, ficou uma cicatriz, é isso, depende dele, né, realmente é um gramado ruim, prejudicou bastante, no segundo tempo o Flamengo até deu uma acordada, agora gramado, né, que foi feito pra Copa do Mundo, estádio que foi feito pra Copa do Mundo de 2014, com gramado desse. Você vê que situação, né? O Flamengo melhorou e aí, isso aí, o Luiz Araújo, né? Ele tem entrado muito bem. E deu outro ritmo cara, pro jogo. Ele realmente se dedica e você vê que o Flamengo melhora quando ele entra em campo, né? E quando ele não tá legal também, o Flamengo acaba sentindo bastante, né? O De La Cruz, que acabou se machucando. Pois é, preocupa. Botafogo também passou, venceu fora de casa, olha que beleza. Rapaz, eu falei 1-1 no meu palpite, mas o Botafogo venceu por 2-1, vitória, e tá na próxima fase também. Você falou 1-1? Eu falei 1-1. Tem certeza? Eu vou conferir aqui na minha lista, tá anotado. Vê Botafogo, deixa eu só achar, porque, né, bastante comentários aqui. Vamos achar aqui, não vou achar não, né? Manda aí, Gabriel, manda aí, fala aí, cara. Porque eu falei Botafogo 1-1. Eu falei Botafogo 1-1 e o Botafogo se classificaria nos pênaltis. Não aconteceu, não vou achar aqui não. Muitos comentários aqui. Pede pro Gabriel te ajudar, cara, ajuda. Foi ele que mandou, ele tá conseguindo enxergar muito bem ali já. Deixa quieto, né? Mas o Botafogo venceu, né? 2-1, garantiu a vaga aí às oitavas de final. Hernandes e Romero não participaram da partida, foi o segundo jogo que a dupla não participou, já que a punição por atos de indisciplina começou diante do Universitário em Lima pela Libertadores, né? Então, tá aí a situação complicada. O técnico Arthur Jorge preferiu não estipular prazo para o retorno de Diego Hernandes e Oscar Romero ao Botafogo. Os jogadores terão a situação definida pela direção do clube. Então, essa é a situação. Botafogo venceu, mas o extracampo continua sendo notícia, com os dois jogadores que resolveram fazer uma festinha no hotel, na concentração, e foram punidos, né? Mas mesmo sem os dois, o Botafogo conseguiu superar um jogo difícil, né? Vencer o Vitória em Salvador não é fácil, né? Deixaram a Ivete Sangalo triste, não vai macetar, né? Não vai, torcedora do Vitória da Bahia, o Botafogo classificado. Um sorteio que ainda não tem data marcada vai definir os duelos das oitavas da Copa do Brasil. Beleza, pois é, né? Porque o que acontece? Ainda tem Grêmio e Operário do Paraná. No primeiro jogo ficou 0-0, mas enfim, ainda não se tem uma data de quando vai ter esse jogo. Aí tem ainda Criciúma e Bahia, Cuiabá e Goiás, São Paulo encarando Águia do Marabá, esse jogo acontece até hoje, né? Tem também o Botafogo de São Paulo e Palmeiras, jogo também hoje. Tem Atlético Paranaense e Ipiranga, também do Rio Grande do Sul. Juventude e Internacional, não teve nem o primeiro jogo, né? Entre esses dois times. Então,
Enfim, depois disso tudo, aí sim teremos os classificados para as oitavas, e aí depois o sorteio, né? Como você falou, ainda sem data marcada, vai definir os próximos confrontos. É isso, agora é aguardar, né? Esperar um pouco a situação lá no Rio Grande do Sul, como que vai ficar, eles se organizarem, a vida tem que voltar, né? O que aconteceu aqui em Teresópolis, na região serrana, e o que acontece em muitas partes do Brasil e do mundo. Por mais que seja triste demais, você tem que, né, tirar a lama de onde tem, fazer a sua limpeza, se reorganizar e voltar à vida. Não tem jeito. Tirar forças de onde não tem, pois né? Triste mesmo. É isso, mas por enquanto ainda não tem a data aí para esses jogos que eu falei, né? E também do sorteio. Vamos falar agora do Vasco, cara. O Vasco ainda tá com essa situação delicada, né? Essa é a palavra, entre a 77 e ontem a Justiça rejeitou, né, o recurso da Vasco SAF e da 77 para voltar no comando. Então, uma liminar ainda dá direitos pro Vasco continuar comandando o futebol, não é isso? É isso. Com isso, valendo a liminar, favorável à direção aí de Pedrinho, concedida há uma semana. O Departamento Jurídico do Vasco, da administração Pedrinho, tem 15 dias úteis para apresentar suas contrarrazões, ou seja, os argumentos pela manutenção dos efeitos da liminar. O que a SAF, né, 77 aí, estava querendo era justamente cair com essa liminar e eles voltarem a comandar o futebol, mas, né, a liminar permanece, porém, o Pedrinho vai ter que, né, justificar e explicar e também dar ali, né, as razões para que o futebol do Vasco da Gama seja administrado pelo clube e não mais por essa SAF. E aí essa confusão que acaba interferindo e muito, né? Pois é. Enquanto o Vasco Associativo aí no comando do futebol. O Pedrinho até comentou que a ideia do Vasco não né, deixar de ser SAF, mas realmente com fraudes, né, que estão sendo ainda analisados pela Justiça, né? Já que a 777 é suspeita aí de algumas fraudes nos Estados Unidos, fez com que o Vasco pedisse na Justiça para comandar enquanto não se resolve essa situação. Talvez uma outra empresa entre, né? Mas enfim, por enquanto não dá para se afirmar nada. O certo é que tem 15 dias ainda pro Vasco continuar tomando conta e resolver da melhor maneira possível, que a gente espera. É isso aí. Bom, então pra finalizar aqui, eu peguei aqui já o Gabriel. Conseguiu achar, cara? Parabéns. Consegui achar aqui, Gabriel me ajudou muito, né? Realmente você disse, né, 1 a 1. Então, peraí, não vi como é que é. Você disse que seria 1 a 1. Mas você errou. Duvidando de mim. Você errou. Errei, mas pelo menos eu falei você disse que o Fluminense ganharia por 1 a 0 o Sampaio Correia, né? Você errou. Né? Você disse que seria empate o Botafogo e vitória. Você também errou. Errou! Já o grande Gabriel Duque acertou o placar. Caraca, não acredito. A vitória de 2 a 0 do Fluminense contra o Sampaio Correia. Então ele acertou aí, né? Tá bom, Gabriel. Então, ó. Deixa eu ver mais o que ele colocou aqui. Parabéns pra você, Gabriel. Ué, não acertou mais nada não, ué? Flamengo 2 a não, acertou não. Então tu tá dando moral pra ele também eu não demais. acertei nada, chega. Né? Porque eu falei que ia ser 4 a 0 pro Flamengo. Que decepção, né? Triste demais. A Márcia tava no seu lugar ontem, também não acertou nada, porque todo placar ela dizia 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0. Era terrível. Não é igual a Muralha não, né? Como é que foi o treinamento dos pênaltis? A gente ia se pular pro lado direito. Valeu, querido. Valeu, gente. Até amanhã. Esporte Terê. Esporte Terê FM.